Amém, meu irmão? É isso que Deus tem para a tua vida, é isso que Deus tem para as nossas vidas. Ele já fez tudo para que você desse certo. João 15,16 diz o que? Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a você. Eu te escolhi para que você vá e você dê fruto e a tua vida seja uma bênção. Amém? Escolha o que Ele já escolheu por você e para você. Decida-se em crer, em aceitar, em obedecer a palavra. Jonas, vamos trazer Jonas aqui para contar a história para nós. E aí, Jonas, conta para nós um testemunho. Falou assim: moço, meus 30 anos, Deus chegou para mim e falou assim: vai para Nínive. E eu desobedeci, eu achei que Nínive era ruim. Eu achei que Nínive não merecia que eu fosse lá pregar a palavra de Deus. Eu resolvi, decidi, escolhi ir para Tarsis. E aí o que aconteceu quando você entrou naquele navio? Rapaz, o Senhor, versículo 4, lançou sobre o mar um vento forte e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Rapaz, eu estava dormindo, de repente eu vi aquela tempestade, aquela gritaria, aquele alvoroço, e o povo arrancando as mercadorias e jogando tudo no mar. E depois eu fui entender que tudo aquilo era por causa da minha desobediência. Eu me apresentei a eles e falei assim: sabe por que está acontecendo isso? Porque eu desobedeci ao Senhor. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. E tudo isso que está acontecendo é porque eu desobedeci a esse Deus. E Jonas mesmo me joga para fora desse barco, porque senão a tempestade não vai acabar e vocês vão ter prejuízo. Eu não quero dar prejuízo para vocês. Aprenda uma coisa: sempre quando nós desobedecemos a Deus, porque nós não cremos na vontade dEle, no projeto dEle, mas cremos no nosso, nós vamos ter prejuízos, nós seremos prejudicados, e quem estiver perto vai ralar também, vai rodar também. Então Jonas contando essa história para nós hoje, eu falo assim: mas e aí, Jonas? Eu falo assim: rapaz, a misericórdia de Deus, Deus manda um peixe muito grande, ele me engole, e chega numa praia, ele me vomita. E eu saio rolando aquela praia, como diz um irmão aqui na igreja, o Eric. Ali foi criado o bife à milanesa, que é cheio de baba do peixe, ele rolando aquela areia, e ele deve ter se limpado, e aí Deus apareceu de novo. Porque Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus não esquece das nossas vidas. E no capítulo 3 aqui de Jonas, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Moço, e aí, Jonas, e aí eu fui para Nínive, e aí o que você fez? E aí eu preguei a palavra, e eles se converteram. Você acredita nisso? Eles se converteram, aquele povo, do menor ao maior, do rei, todo mundo, todos se converteram ao Senhor. Meu irmão, Jonas falando para você: quer dar bom testemunho? Quer contar testemunho legal? Creia em Deus e obedeça ao Senhor. Amém? Você e eu, Deus tem nos chamado para isso. Qual testemunho você quer contar? Que história você quer contar? Pergunta o testemunho de Daniel. Qual que foi o testemunho de Daniel? Se perguntar: Daniel, vem cá e conta para nós o teu testemunho. Rapaz, eu era jovem ainda, eu era menino ainda. Meus 12, 13, 14 anos. Eu fui tirado da casa dos meus pais, da minha família, lá da terra de Israel. E eu fui levado como um escravo para a Babilônia. E ali eles queriam, me ensinar a linguagem deles, a cultura deles, que eu me prostrasse diante dos deuses deles. E eu resolvi firmemente, falei: eu não vou me contaminar com isso. Eu não vou me alimentar dessas comidas muito mais espirituais do que físicas. Eu não vou aprender essa língua. Eu vou manter a minha linguagem pela palavra, pelo meu Deus. Eu não vou me prostrar diante desse Deus que vocês querem que eu me prostre. E Daniel, a infância de Daniel, a juventude de Daniel foi assim. Ele resolveu, a Bíblia diz que ele resolveu firmemente não se contaminar com as coisas que o rei estava trazendo para ele. Você e eu também, nós temos que resolver firmemente não nos contaminar com as coisas desse mundo, e a mentira, e o joguinho, e a perversão sexual, e a malícia, a sensualidade, e o jeitinho, e a suborno, e a corrupção. Nós não podemos nos contaminar com isso. Nós não podemos nos contaminar com as imagens que se levantam, com as idolatrias, para nós nos curvarmos diante dela.
E aí Daniel falou assim, eu não vou me dobrar, eu não vou me curvar, eu não vou mudar a minha vida. Mas e aí, Daniel, rapaz, chegou um tempo em que apareceu um rei chamado Dario, e ele até gostava de mim, ele estava pensando até me colocar como um presidente de toda aquela província, de toda aquela região. E aí, Daniel, o que aconteceu? Rapaz, o pessoal ficou com inveja de mim, com ciúme, porque sobre mim existia a excelência do Espírito do Senhor. Ele me dava sabedoria, me dava revelação dos sonhos do rei, e eles ficaram enciumados. Eles sabiam que eu era um hebreu, eles sabiam que eu era um judeu, eles sabiam que eu temia Deus. Então eles armaram a situação contra mim. E o que aconteceu, Daniel? Eles fizeram um decreto, fizeram o rei assinar um decreto, que num período de 30 anos, se qualquer pessoa que orasse, que fizesse alguma petição, que não fosse ao rei Dario, seria lançado para dentro da cova dos leões. Mas e aí, Daniel, o que você fez? Você se rendeu? Ele falou, não, eu me conservei do mesmo jeito que eu tinha me conservado lá atrás. Capítulo 6 de Daniel, versículo 10 diz, Daniel, quando, pois, soube que a escritura estava assinada, se você pedir, se você orar qualquer outro Deus que não seja o rei Dario, você vai para dentro da cova dos leões. Quando ele soube que essa escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Daniel, eu fiz isso. Eu não vou mudar. Se o lado de fora, se a economia se mudou, se as circunstâncias mudaram, eu não vou mudar. Eu continuo crendo num Deus que é imutável. Eu continuo crendo num Deus que me ama. Eu continuo crendo num Deus que se torna responsável pela minha vida quando eu decido crer nele. Deus, ele se torna responsável na vida de todos aqueles que se decidam crer nele. Daniel, mas e aí? O que aconteceu? Rapaz, você acredita que o rei, contrariado, ele me chamou e falou, Daniel, é verdade? Ele falou assim, é verdade. Mas Daniel, ele falou assim, não volta atrás, mas Daniel, o que eu escrevi eu não posso voltar atrás, eu preciso lançar você dentro da cova dos leões. Ele falou, pode lançar. Você pode me lançar lá dentro, mas eu não vou negar o meu Deus, eu não vou voltar atrás. Daniel, mas você foi? Fui. Fui para dentro da cova dos leões com as pernas tremendo. Lá dentro existia um medozinho sim na alma, mas o meu espírito tinha certeza que Deus era comigo. E aí, Daniel, capítulo 6 de Daniel, versículo 19, diz, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e diante de ti, eu não fiz nada contra você, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi Daniel tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele crera em Deus. Daniel, e aí? Falou assim, sabe o que esse rei fez? Ele ficou tão impressionado com o agir de Deus através da minha vida, com o amor de Deus em guardar a minha vida, que ele fez um decreto: em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Sabe o que ele falou mais? Falei, o que, Daniel? Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado do outro rei, o Ciro, que era um persa. Esse foi o testemunho de Daniel. Que testemunho você quer dar? Qual é o testemunho que você quer contar? Qual é o testemunho que você quer falar para as pessoas? Que história que você quer contar para as pessoas? Você que é pai, você que é mãe, que história você quer contar para os seus filhos? Você que é um empresário, que história que você quer contar para os seus funcionários? Você que é funcionário, que história você quer contar para o seu patrão? Que história você quer contar? O que você quer falar? Qual que vai ser, quando
vai chegar um dia, se Jesus não voltar, vai chegar um dia que eu vou estar deitado num caixão e vão ter pessoas ao meu redor. O que eles vão estar falando do Marcelo? O que eles vão estar falando daquele corpo, daquela carne morta? Porque o Espírito está vivo, o Espírito está no céu. O que eles vão estar falando a respeito da minha vida? O que as pessoas falam a respeito da sua vida? Não estou falando de fofoca, intriga, não. Eu estou falando quem é você para as pessoas. Quem foi Daniel para o rei Dario? Mas teve também o Jonas, que desobedeceu e pagou um preço. Qual o testemunho que você quer contar? Amém, meu irmão? O meu desejo, o desejo de Deus, e Ele já providenciou, Ele já proveu tudo para que você conte bons e maravilhosos e sobrenaturais testemunhos. Como Deus te livrou, como Deus te salvou, como Deus te curou, como Deus te prosperou, como Deus moveu na sua vida. O que eu preciso fazer, pastor? Creia nele. Não volte atrás na sua fé. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha a melhor semana da tua vida, no nome daquele que já venceu e quer fazer de você um mais que vencedor. Que Deus te abençoe. Amém.